Seja bem-vindo à optologia. Hoje vamos entender um pouco mais sobre a acuidade visual. O primeiro passo é a gente entender que existe uma diferença entre visão e acuidade visual. De uma certa forma, a gente pode comparar isso quando a gente fala de energia, né? Quando a gente fala de energia, a gente está falando de uma coisa mais geral. E quando a gente fala de visão, a gente também está falando sobre uma coisa mais geral. Então, visão tem muitas variáveis e a gente não consegue ainda, né, mensurar e nem definir o que é realmente visão. A mesma coisa é energia, né? Quando você não sabe o que é, você fala, é uma energia, tá? Mas não dá para quantificar a energia. Para você quantificar, você tem que ser mais específico, tá? Tem que reduzir as variáveis. Você tem que transformar aquilo numa possibilidade de medição prática. Então, a energia, para você medir, você tem que considerar sua energia de movimento, sua energia sonora, sua radiação, o calor e outras formas de energia. Mas quando você fala energia, fica sem muitas variáveis, né? Então, o primeiro passo é esse, né? A gente fala, quando vai medir, a gente fala de acuidade visual, que resumidamente seria a resolução, capacidade de distinguir pequenos detalhes de objetos. Né? Vamos mais para frente. Bom, como é que são esses detalhes aí? A acuidade visual, a gente, para entender isso melhor, ela é muito antiga, sabe? Desde o tempo de observar as estrelas, né? E quando uma estrela olhando para o céu está muito perto da outra, tem gente que não consegue ver que são duas estrelas. Então, essa capacidade de definir um objeto diminuto, afastado, né? Um objeto pequenininho mesmo próximo, é chamado de mínimo visível. Tá? E quando eu tenho dois objetos e eu consigo definir que eles estão separados um do outro, a gente chama isso de mínimo separável. Existem umas outras nomenclaturas e outras classificações, dependendo do autor, mas essa daí particularmente é mais simples de entender. Então, tá vendo essas tiras verticais aí? Elas têm a distâncias de 1 milímetro cada uma e são separadas de 1 milímetro. Tá? Então, a separação delas seria o mínimo visível e a outra seria o mínimo separável, né? E esse quadrinho aí colocado a 6 metros, a gente ainda consegue ver 1 milímetro, até menos, né? Tem gente que vê até menos do que isso, mas a maior parte vê assim. Então o padrão começou por aí, essa definição do padrão. 1 milímetro, né, a 6 metros é possível ver. Bom, agora a padronização, ela continuou. Então, como veio do sistema inglês, né, esses 6 metros, na verdade, foi um arredondamento que não faz diferença, tá? E por causa dos 20 pés. Como era 20 pés é aproximadamente 6,096 metros, então foi adotado 6 metros para a distância padrão da medição da acuidade visual. Bom, o mínimo visível e o mínimo separável também, isso aí, em vez de considerar 1 milímetro, né, para 6 metros, considerou a tangente de 1 grau dividido por 60, que seria o minuto. Tá? Então, essa tangente, quando o ângulo é muito pequeno, a tangente se confunde com o arco, se confunde com tudo. Quando é pequeno, a tangente e o próprio ângulo se confundem, né? Então, para 6 metros foi adotado esse padrão de tangente, e como você pode multiplicar os 6.000 milímetros, né, digamos os 6 metros, por esse valor da tangente, nós vamos ter 1,7453, que seria o padrão de traço quando você faz um optotipo a 6 metros. Bom, então ficamos aí com esse padrão aí, tá? Então, esse T aí é padrão visível, TV, né? Traço visível padrão, que é 1,7453. Aí deixei com mais um pouco, não precisava nem de 4 casas depois da vírgula, porque na verdade você não vai conseguir nem impressora que imprime isso aí, tá?
Vamos dar uma olhada nesse aí, mas vamos olhar nele no todo. Bom, então aí agora nós temos as equações básicas para a gente construir e entender um optotipo, como ele funciona, tá? Então aí você pode observar a própria definição de acuidade visual, tá bom? O que seria acuidade visual? Seria a distância que você viu um objeto e a distância do padrão que você considerou. O padrão nosso é 6 metros. Então, por exemplo, vamos supor que todo mundo consegue ver um círculo ou um quadradinho de 2 milímetros de lado a 6 metros. Então, isso vai ser o padrão, 2 milímetros a 6 metros. A distância padrão seria 6 metros. No nosso caso, ó, a distância padrão é 6 metros. A acuidade visual padrão nós chamamos de 100%, né? E o traço padrão é 1,745, que deveria ser visto a 6 metros, dando uma acuidade visual de 100. Tá bom? Então, com isso aqui, você consegue calcular o traço para cada acuidade visual que você deseja e também você consegue calcular a distância, né, que você quer, dado a acuidade visual. Então, se der acuidade visual, qual distância eu enxergo 30%? Aí, dentro do padrão. Aí, vou mostrar. Bom, mas não é tão simples assim, né? Aqui é só uma explicação, né, para você fazer a conta. Agora, você bater a foto dessa tela aqui, ó, lembra que a acuidade visual aqui, ó, ela não está em porcentagem, tá bom? Você não coloca ela em porcentagem aqui. Porque senão você vai ter que multiplicar ou dividir por 100, dependendo do que você fizer. Bom, essa aqui é um desenhozinho interessante, que você pode fazer o optotipo de duas maneiras básicas. Tá? Para você aplicar o teste na prática, você pode fazer basicamente de duas maneiras. A primeira maneira é ter um optotipo que tem letras diferentes, tamanhos diferentes. E pode aplicar um optotipo que tem o mesmo tamanho, sempre. O optotipo vai ter o mesmo tamanho, não vai ter várias letras, mas só uma linha com uma letra. Então vamos dar uma olhada aqui. Aqui é a distância variável. Então isso aqui é um optotipo onde a distância é variável. Então, o paciente ele vai para frente e para trás, ou a pessoa que quer fazer o teste, ela vai andar na distância do optotipo. Então, como é que esse optotipo é feito? Ele é feito só com a linha que é chamada 100%. Então, com o traço de 1, né, esse traço do milímetro, você vai construir seu optotipo em 100%. Disso aí, os traços vão ser isso. E é uma linha só. Você vai ter uma linha com todos os caracteres que você desejar. E a pessoa ela vai aproximar ou afastar do optotipo a maior distância que ela ainda consegue ver aquela letra. Então, a pessoa vê a letra, ela vai afastando, ou pode vir aproximando, né, que é melhor ainda, ela vem aproximando. Aí, a 12 metros aqui, ó, a 12 metros, ela viu nítido a linha lá no optotipo. Então, a acuidade visual dela vai ser 12, que foi o que ela viu, dividido pelo padrão 6, que vai ser 200%. Né? Se ela achar 6 metros, vai ser o 100%. A 3 metros vai ser 50%, e assim por diante. Você pode fazer a conta aqui. Ó. Pode usar essas duas equações. Tá? Se você quiser saber a acuidade visual com a distância, é só dividir a distância que você viu por 6, mais nada. Você vai ter a acuidade visual. E se você quiser a distância que você viu, basta você pegar a acuidade visual e multiplicar por 6, e você vai ter a distância de visualização. Lembrando que essa acuidade visual, você não entra com ela em porcentagem. Esse aqui é o outro quadrinho. Tá? Esse quadrinho aqui agora, né, ele mostra um optotipo de distância constante, que é o que a gente usa. Né? O paciente fica sentado na cadeira e a gente
faz com que ele identifique tamanhos diferentes de optotipo, tá vendo? Esse é o grandão, menor, menor, menor e menorzinho. Então a pessoa vem, fica parada, né? E a 6 metros, se ela está enxergando que deve ser a 6 metros, que é isso, é o padrão. Ela está dentro do esperado, a acuidade visual. Como é que eu calculo o tamanho das letras? Que agora eu tenho que mudar o tamanho das letras, né? Como é que eu faço? Você pode usar essa fórmulazinha aqui, ó. Basta você pegar o tamanho do traço, que para fazer as letras você precisa do traço, né? Então você vai pegar o inverso da acuidade visual, não estando em porcentagem, né? Você vai pegar a acuidade visual e vai multiplicar pelo padrão. E aí você vai ter o tamanho que você precisa para cada distância. E aqui fica a mesma coisa, ó, 6 por 60, 6 por 12. Lembrando que agora o optotipo, a pessoa está parada, então o optotipo está constante. Então você pode ver, ó, que a distância de visualização da pessoa agora está em cima, ó. 6, 6, 6 e 6. No outra imagem, essa visualização aqui, ó, o constante era o padrão, ó, a distância. Ó, 6, 6, 6. Tá vendo? Que está no denominador, que é a distância padrão. Então aqui, ó, o padrão é constante. E o outro, a visualização, né, a distância do paciente, que é constante. Agora nós temos esse valor no numerador, que é a distância de visualização do paciente agora é constante. Tá, é bem tranquilo, né? Isso aí você faz uma, duas vezes, dá para entender, não é difícil não. É bem legal isso aí, tá? Vamos para mais para frente um pouquinho. Bom, então agora a gente tem esses dois optotipos aí, né? Essas duas maneiras de fazer o teste de acuidade visual. Vamos ver com mais detalhes aqui. Aquela maneira, né? Onde a distância é variável. E aqui, onde a distância é constante, que é o comum que a gente usa. O mais comum é esse aqui. Esse aqui é mais difícil fazer, tá? Erro, paciente, para você fazer em você mesmo, numa pessoa, né, desclarecida, é tranquilo. Agora esse aqui é melhor mesmo. Então você tem essa tabelinha que você pode montar com essas fórmulas aí, ó. Ou, né, na verdade nem precisa de fórmula para fazer isso, mas você pode montar isso daí da seguinte maneira, ó. Acuidade visual, 10, 20, 30, 40, 50, pus até 200%, sendo que no 100 para 130, 150 e 200%. Então, acuidade visual de 40, qual distância que eu tenho que ficar do optotipo? 2,40 m. Se ele for o optotipo de distância variável, quadro fixo com uma linha. Ah, se minha acuidade for 40%, qual que é o tamanho da letra? Vai ter que fazer o traço da letra com esse tamanho, 4,3, alguma coisa. E você vai construir o optotipo com isso. Então aqui você tem as distâncias que aproxima e afasta, e aqui as letras, tá? É só uma ideia básica para você verificar isso aí. O bom mesmo é a prática, né? Fazer em casa. Bom, esse aqui são dois optotipos, tá? Um tá junto, vocês podem olhar aí, um tá junto. Eu gosto desse juntinho aqui porque eu prego lá de vez em quando, ele estraga, que eu ponho em papel mesmo, basta mandar imprimir este daqui. E aqui você tem a cada acuidade visual a distância que a pessoa tem que ler o quadro. Então esse optotipo é o que eu estou trazendo para vocês, tem no site aí na optologia.com.br, arquivos e optometria, você consegue baixar isso aqui em PDF para imprimir, para você colar na sua loja lá, ou para você testar em casa a acuidade visual.